que o Espírito Santo vem. Então ele estava reunido em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce uma forma de fogo, com línguas repartidas, encheu aquele lugar, e eles foram cheios de Deus, foram cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios, um dos camaradas era Pedro, que depois que ele estava cheio do Espírito Santo, numa das suas ministrações, uma só, 3.000 almas se rendeu a Jesus. Aleluia. Aleluia. Tanta era a unção desse homem. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Tanta era a unção, irmão, não pode ser diferente do dia de hoje. Aleluia. Enquanto eu falo sobre fé aqui, que é o período de janeiro, fevereiro e março, eu faço questão de falar para os irmãos que nós precisamos viver os períodos da Bíblia. Que os milagres que aconteceram lá no passado têm que acontecer agora na igreja de Cristo. Quando eu fui no hospital, eu falei, a senhora crê que a senhora é curada? Eu creio, então declara a palavra. Quando eu declarava, a cura aconteceu. É isso que Jesus falava. Jesus pregava uma simples palavra, mas uma simples palavra que tinha poder de curar e de restaurar. Aleluia. Não é diferente dos dias de hoje. A mesma unção que estava sobre Pedro está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Agora você precisa entender e andar nessa unção. Aliás, você tem que saber, né, quem você crê, em quem você crê, e a convicção de que você é Cristo. E você é uma nova criatura. Aleluia. Então você tem esse alar verdadeiro perfume de Jesus. Você tem de andar como Jesus andou, para que milagres aconteçam na tua vida. E Pedro é esse homem. E a igreja estava indo de vento em popa, irmão. O negócio estava crescendo mesmo, porque os discípulos estavam todos cheios do Espírito de Deus, e a unção pairava sobre a vida deles. Aleluia. Quando eles oravam, quando eles pregavam, Jesus fazia curas e milagres. Aleluia. Isso, irmão, estava incomodando alguns dos judeus. Mas tinha um grupo, porque tinha um grupo que cria, tinha os sinédrios, tinha os fariseus, tinha aqueles grupos de pessoas que eram contra a pregação do Evangelho. Então, esse Herodes aqui, o Agripa, ele estava politicamente ruim. A situação do reino dele era ruim. Ele estava reprovado pelo povo. O povo já não queria mais ele, mas ele era o rei. Então o rei Herodes Agripa, ele reinou na Palestina por ordem do imperador Cláudio. Esse homem perverso era neto de Herodes Grande. Herodes Grande é aquele que mandou matar todas as crianças quando Jesus estava para nascer. E Herodes Grande é aquele que morreu com medo de bicho para não dar glória a Deus. E esse era também sobrinho do Antipas, que era o camarada que tinha mandado cortar a cabeça de João Batista. Olha que família, irmão. O Agripa terrível, o Herodes Grande pior do que todos, e o Antipas terrível também. Que família! Dizem os historiadores que eles não eram judeus. Eles governavam Israel, mas não eram judeus. E esse era o camarada que estava lá, então ele estava ruim. Pedro tinha noção do risco que ele corria. Ele já sabia que Tiago já havia sido morto e ele era o próximo. Então, irmão, quando nós temos a convicção de quem nós cremos, daquilo que cremos e o que nos aguarda, nós não temos medo. Cristão que tem convicção da sua fé, ele não tem medo.
E Pedro é exemplo. A Bíblia diz que Pedro, olha para você que a palavra diz. Havendo prendido o Senhor no cárcere, entregando ele a 4 quartéis, 16 soldados, que fazia guarda de 4 em 4, querendo apresentá-lo depois da Páscoa para matar. Pedro, pois, era guardado no cárcere, mas a igreja fazia, aleluia, contínua oração. Então, depois da Páscoa, mas a igreja estava orando. Então, quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Irmão, quando você tem convicção de quem você crê, quem você é, você não tem medo, você não perturba o seu coração. Então Pedro tirou as sandálias, a capa e se preparou para uma boa noite de sono. Irmão, quem é a pessoa que vai dormir sabendo da manhã do outro dia? Meu Deus, verdade. Meu Deus. Quem é a pessoa que vai dormir? Eu lembro que você assistiu aqui do filme americano, o cara estava na cadeira elétrica. Muitos filmes, hoje ainda existe, porque nos Estados Unidos é um país que tem pena de morte. Uma cadeira elétrica, mas é extinção letal. É um sofrimento muito grande, dentro da cadeira elétrica. Mas aquelas pessoas sabiam que eles iam morrer no outro dia. O cara não dormia à noite. Sabia que no outro dia ele ia ser eliminado da face da terra. Mas o Pedro, ele tira a sandália, ele prepara com uma boa noite de sono. Aleluia. Glória a Deus. Será que nós conseguimos dormir, irmão? Sabendo que amanhã a coisa vai cair, o pau vai cair a folha? Será que você consegue, irmão? O fato é que Pedro dormiu. E a Bíblia diz que o sono foi tão tranquilo que o anjo precisou cutucar ele para ele acordar. Entendeu? Acorda, rapaz! Convicção, a fé, assim. As pessoas até pensam, mas foi a gripe que prendeu Pedro? Não, foi Deus que guardou Pedro. Deus guardou. Então aprendemos com Pedro, mesmo na prisão, Pedro entregou a sua situação ao Senhor, Deus. E Deus deu descanso. Talvez você veja nessa noite aqui, cheio de problemas. Amanhã, segunda-feira, o que vai acontecer amanhã? Eu preciso resolver algumas coisas, conta para pagar. E agora, irmão, quem está preocupado geralmente é os comerciantes que fazem a compra para o final vender agora desse mês. É dezembro, o pessoal está recebendo 13º. E as pessoas talvez fizeram promoção do Black Friday ontem, não vendeu o suficiente, precisa vender esse estoque, precisa eliminar. Aí você tem que preocupar. Então, eu dou um conselho para você, não se preocupe, só confia. Porque Pedro tinha convicção em quem ele crê. Deus poderia dar livramento para ele. Então, Pedro e Tiago eram dedicados. E ao mesmo tempo, era importantíssimo eles dois para a igreja. Muito importante. Mas em sua vontade soberana, o Senhor levou Tiago a uma coisa que você não vai entender. Por que Deus permite que Tiago morra por 30 anos de idade? E o mesmo Pedro continua vivo? Você não vai entender por que Deus fez isso. Mas quando você chegar lá na glória, você pergunta, mas Senhor, por que o Senhor permitiu que Tiago morresse tão novo? Tinha acabado de Jesus ser ressuscitado, voltado para o céu, a igreja começou e Tiago é morto a espada e Pedro continuou desde a sua velhice. Por que Deus falou para Pedro? Ele não morreu. Mas Tiago morreu. Foi a vontade soberana de Deus, por quê? Deus estava mostrando para aquele Agripa perverso que ele é Deus e ele estava no controle de Deus. Ele permitiu que Tiago morresse. Mas Pedro, para mostrar o poder dele, porque não. Então, a situação de Pedro parecia ser
no âmbito natural sem esperança.